Salve Maria! Vamos iniciar esta transmissão cujo tema é Eis que estou à porta e bato, recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20 é um versículo da carta à comunidade de Laodiceia. Jesus está à nossa porta pedindo para hospedar-se conosco e fazer refeição. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 2, está escrito: O amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela alguns, sem saber, acolheram anjos. Quem foi que acolheu anjos sem saber? Foi Abraão. Vamos ler este trecho de Gênesis 18, versículo 1 e seguintes. O Senhor apareceu a Abraão no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse: Meu Senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passe junto de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés, e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam: Faze, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha. Amassa e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom, deu-o ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sob a árvore, e eles comeram. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: Voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher Sara terá um filho. Quanta hospitalidade! Abraão oferece tudo o que pode àqueles 3 desconhecidos. Oferece água para lavar os pés, pão da farinha mais fina que ele pede que a esposa cozinhe, ou a carne de um bezerro muito tenro que ele separa e dá ao servo para ele preparar, coalhada, leite, e ainda fica de pé na posição de um garçom enquanto aqueles 3 homens comem, para dar a melhor assistência possível. Uma hospitalidade desse tamanho não fica sem recompensa. E a recompensa foi a fecundidade daquele casal já idoso, que teria o filho Isaque, gerado pela promessa, no ano seguinte. No ano que vem, nesta mesma época, eu passarei aqui e Sara já terá dado à luz um filho. Ora, Abraão não sabia
mas ele estava hospedando o Senhor e mais 2 anjos. Nós sabemos, quando hospedamos qualquer pessoa, hospedamos a Cristo. Por quê? Porque em Mateus 25, 35, ele dirá: era forasteiro e me acolhestes. Ou então ele dirá: fui forasteiro e não me acolhestes. Dependendo desta nossa atitude em relação aos forasteiros, nós seremos colocados à direita ou à esquerda. Nós tomaremos posse do reino do Pai preparado desde sempre, ou nós seremos lançados fora no fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. E o divisor de águas será nós fazermos ou não fazermos obras de misericórdia. Entre elas, acolher os forasteiros. Nós recitamos esta fórmula como dar pousada aos peregrinos. Acolher, dar hospedagem, prestar hospitalidade. Mas, se é verdade que nós devemos hospedar o próximo, e quando hospedamos o próximo, hospedamos o próprio Jesus, é verdade também que o próprio Jesus quer que nós nos hospedemos na casa dele. Assim, o Salmo 15 pergunta: Senhor, quem pode hospedar-se na tua tenda ou na tua casa? E a resposta que o próprio Salmo dá é aquele que caminha sem pecado, que não diz falsidades, que anda segundo a verdade, aquele que não defrauda ninguém, jamais vacilará quem vive assim. Só essa pessoa sem pecado é que entrará na casa do Senhor e morará nela, sendo seu hóspede. Esse é o desejo de todos nós, morarmos na casa de Deus, desejo secreto ou explícito. Mas para morarmos lá, como devemos ser puros? O Salmo 23 faz uma pergunta semelhante: quem subirá à montanha do Senhor? Quem entrará em sua santa habitação? E a resposta é: quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Portanto, Deus quer acolher-nos em sua tenda, e Deus se apresenta como um forasteiro que quer ser acolhido em nossa casa. No Apocalipse 3:20, Jesus se apresenta como um forasteiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o desejo de Jesus de cear conosco, de fazer refeição em nosso coração, o que lembra a refeição eucarística. Quando você comunga, o Senhor passa a morar dentro de você com uma intimidade maior do que todas. Ele passa a ser o seu hóspede. E enquanto dura a presença substancial de Jesus, ou seja, enquanto permanecem as espécies consagradas, a espécie do pão, a espécie do vinho, enquanto elas ainda não se dissolveram, o Senhor está lá. Está lá com o seu corpo, sangue, alma e divindade, também fisicamente, e os anjos estão ao redor de você, adorando Jesus que você recebeu como hóspede em seu coração. Maravilhoso, não é? Essa hospedagem. O próprio Jesus também fala disso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. São João 14:23. É o estado de graça. O Pai e o Filho vêm morar em nós, vêm fazer em nós a sua morada, se nós o amamos e se guardamos a sua palavra. Quando os discípulos de Emaús estavam confusos, sem saber o que tinha acontecido com Jesus, que eles pensavam que iria libertar Israel, Jesus caminhou com eles e depois passou a explicar-lhes a Escritura.
citando tudo aquilo que se referia a ele na lei de Moisés, nos profetas, mas eles só reconheceram Jesus quando lhe prestaram hospitalidade. Quando disseram, permanece conosco, porque a tarde cai, o dia declina, aí Jesus ficou com eles. Quando Jesus ficou com eles, recebendo-lhes a sua hospitalidade, aí sim, na fração do pão, Jesus se revela. Veja como é bonito a gente prestar hospitalidade a Jesus. Tantas coisas maravilhosas acontecem com isso. Eu vou ler para vocês o que aconteceu com Santa Faustina. Vou ler um capítulo, um parágrafo do diário da irmã Faustina, quando ela recebeu um pobre na portaria. Jesus veio hoje, para quem quiser acompanhar, é Diário da Irmã Faustina, número 1312. Jesus veio hoje à portaria, na figura de um jovem pobre. Esse miserável jovem, com as vestes terrivelmente rasgadas, descalço e com a cabeça descoberta, estava com muito frio, porque o dia era chuvoso e frio. Pediu algo de quente para comer. Fui à cozinha e não encontrei nada para os pobres, mas depois de procurar um momento, achei um pouco de sopa que esquentei, ajuntei um pedaço de pão e ofereci ao pobre, que a tomou. No momento em que estava me entregando o prato, deu-me a conhecer que era o Senhor do céu e da terra. Quando vi quem ele era, desapareceu dos meus olhos. Entrando em casa, refleti sobre o que tinha sucedido na portaria, e ouvi estas palavras na alma: minha filha, chegaram aos meus ouvidos as bênçãos dos pobres, que, afastando-me da portaria, bendizem-me. E gostei dessa tua caridade nos limites da obediência, e por isso desci do trono para saborear o fruto da tua caridade. Jesus quis experimentar a misericórdia das mãos de Santa Faustina, por isso ele se fez pobre, e ela o acolheu na pessoa de um pobre, e era o próprio Jesus. É assim que ele se oculta. E nós temos que tomar cuidado para não desprezar os pobres. Dom Manuel Pestana Filho, fundador do Provida de Anápolis, bispo que me ordenou aqui em Anápolis, tinha um cuidado muito grande pelos pobres. Se alguém vinha pedir alguma coisa a ele, nunca ficava sem receber algo. E ele tinha um cuidado também pelos peregrinos, pelas pessoas que vinham de fora. Ele sempre acolhia as pessoas na sua casa. A casa dele tinha sempre alguns quartos em que as pessoas vindas de fora podiam passar a noite. Ele levava a sério as obras de misericórdia, em particular a obra da hospitalidade. É bom saber, alguns, sem o saber, praticando hospitalidade, hospedaram anjos. E nós, mais do que anjos, hospedamos o próprio Jesus. Quem foi que hospedou ou acolheu em sua casa Maria? 3 pessoas. Quais são elas? Primeira de todas, José. Não temas, José, receber Maria em tua casa. O que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Então José fez como o anjo lhe ordenara e recebeu Maria em sua casa. Recebeu Maria em sua casa. Quem mais? Isabel. Quando Maria Santíssima foi às pressas de visitar Isabel, entrando em casa de Zacarias, Isabel fica cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Nossa Senhora e lhe diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem receber em minha casa a mãe do meu Senhor?
Isabel acolheu Maria em sua casa. Quem mais acolheu Maria em sua casa? João. João estava ao pé da cruz junto com Maria. E Jesus, moribundo, disse a Maria: Mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo a acolheu em sua casa. Como é bonito acolher Nossa Senhora. É algo de maravilhoso. O Provida tem por missão acolher as gestantes. Nós temos uma casa grande, projetada pela minha irmã, arquiteta, e com 2 pisos, com uma capacidade de hospedar, se for necessário, 14 gestantes com seus bebês. E esta missão é maravilhosa. A gestante nunca vem sozinha, ela vem com uma criança. E essa criança é para nós o menino Jesus. Um dia Jesus dirá para nós: o que fizeste ao menor desses bebês foi a mim que o fizeste. E essa mãe que estava aflita, ela estava precisando não só de hospedagem, mas também de acolhida espiritual. Ela precisava de se sentir amada, ela precisava de alguém que ouvisse os problemas dela, ela precisava de ser instruída, porque ela não sabia nada de religião, nem da castidade. Ela precisava de ser corrigida em algumas coisas, corrigir os que erram, instruir os ignorantes, dar um bom conselho. Tudo isso são obras de misericórdia que você pode fazer com uma gestante em perigo, uma gestante desorientada, uma gestante que não sabe o que fazer. É uma pastoral maravilhosa. Não é à toa que o Papa São João Paulo II disse ao padre Paul Marx, fundador e por muito tempo presidente da Human Life International: você está fazendo o trabalho mais importante da Terra. Cuidar da vida e cuidar da família é o mais importante. Tudo o que vem depois procede daí. Você cuida da vida sobrenatural, porque a criança tem também a vida natural, que você salvou do aborto. Você vai assistir as famílias dando bens materiais, mantimentos, porque as famílias existem e receberam o sacramento. E você encaminhou-as para que elas se tornassem a imagem do amor de Cristo pela sua igreja. Então a vida e a família são prioridades, não são apenas gostos pessoais. A igreja não tem outra escolha, ela tem que dar prioridade à vida, porque Jesus, que é a própria vida, veio para que todos tivessem vida e vida em abundância, e a família, porque ela é o santuário da vida, é nela que a vida é gerada. Tudo que se fizer sem a família é quase nada, disse Dom Manuel Pestana. E tudo que se fizer pela família ainda é pouco. Não é à toa que São João Paulo II dizia também: o futuro da humanidade passa pela família. Ótimo, gente. Já falamos de tanta coisa, não é? Falta falar daquela hospedeira, Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Vamos ler a passagem dela? São Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Estando em viagem, Jesus entrou num povoado. Era o povoado de Betânia, próximo de Jerusalém. E certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Parece que ela era a dona da casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. É a atitude da discípula. Estar sentada aos pés, olhando e escutando a palavra, atenta, sendo alimentada por ele. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Ela queria preparar para Jesus o melhor. Hoje nós diríamos estrogonofe, lasanha, o que houvesse de mais sofisticado para aquela visita importante. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta,
tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária. Em vez de estrogonofe e lasanha, arroz, feijão e ovo frito bastam. Pouca coisa é necessária para a refeição. E até mesmo uma só. Há uma única coisa necessária. O único necessário é fazer a vontade do Pai. Mas para fazer, você tem que conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece, não é? Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A parte de Maria é ser alimentada pela palavra de Jesus. A parte de Marta é alimentar Jesus com os alimentos corporais. Os dois são importantes, mas a maior parte é a contemplação. Marta representa a vida ativa. Maria representa a vida contemplativa. As duas são necessárias. Ninguém pode só contemplar sem agir. E ninguém pode agir sem contemplar também. Mas a parte mais importante, a melhor parte, é a vida contemplativa. Você nunca pode sacrificar a oração por causa do excesso de atividade pastoral. Absurdo se eu, padre, procurasse justificar a minha falta de oração pelo excesso de trabalho. Absurdo. Totalmente absurdo. Absurdo quando leigos chegam ao padre dizendo que não conseguiram ir à missa porque ficaram do início até o fim do domingo trabalhando em barraquinhas ou fazendo atividades pastorais. Que isso? Esse ativismo aí, de que valeu? Se nem sequer a parte mais importante do domingo, que é a Santa Missa, em que Jesus se oferece ao Pai por nós sobre o altar, você perdeu. Muito cuidado, portanto, com esse ativismo. Muito cuidado por ficar horas e horas na cozinha preparando comidas refinadas para Jesus, sem ter tempo para ouvir Jesus falar. Prestemos hospitalidade. Façamos o melhor de nós. Mas lembremos que o hóspede divino, que é Jesus, ele tem muito mais a nos dar do que nós para ele. Ele aceita a nossa casa, ele fica lá, mas aí ele deseja silêncio e deseja atenção, para que ele possa nos servir e nos alimentar, como se fosse um hospedeiro. Na comunhão, quando você recebe Jesus na Santíssima Eucaristia, tome cuidado para não fazer assim. Ir até o sacerdote cantando o canto de comunhão, receber Jesus na Eucaristia, engolir a espécie consagrada do pão e depois abrir a boca e continuar cantando o cântico de comunhão. Não faça isso, por favor. Depois que Jesus desceu até você, é hora de silêncio, é hora de se ajoelhar, é hora de ouvir o que ele tem a dizer. E a adoração se faz com silêncio. É hora em que os anjos estão ao teu redor, adorando Jesus, que você acabou de receber. E é hora de você se unir aos anjos neste ato de adoração também. Gente, é muito bonito a gente se preocupar com os pobres. E hoje há uma tendência de deixar os pobres de lado. Os pobres são com a pastoral tal. Os pobres são com o governo. Os pobres são... Calma, os pobres são comigo. São comigo. Pelos pobres eu serei julgado. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. A gente faz isso com as gestantes, né? Às vezes elas não têm roupa decente para se vestir e nós oferecemos a elas e elas se vestem bem. Estive preso e me visitaste. Doente me fostes ver. Estava forasteiro e me acolheste. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem roupa, na prisão, forasteiro, doente, e te prestamos assistência? Toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado por vós desde a criação do mundo. É o que o Senhor vai nos dizer
se nós tivermos praticado obras de misericórdia, entre elas a hospitalidade. Os meus pais eram hospitaleiros. Eles entenderam que a mensagem da Divina Misericórdia obrigava-os a serem misericordiosos. Muitas pessoas eles acolheram na sua casa, muitas. Eu me lembro de uma delas, que é uma senhora doente mental, que andava pelas ruas sem que ninguém a acolhesse, mas era uma pessoa boa, inteligente, só que ela precisava de remédios para que ela ficasse controlada. Meus pais a acolheram, ela ficou numa espécie de um cômodo atrás da casa. Minha mãe sempre cuidava de dar os remédios para ela na hora certa e ela passou a se tornar uma pessoa estável, né? Controlada sobre os remédios. Meu pai faleceu e mesmo depois da morte do meu pai, minha mãe continuou tomando conta dela até que a hóspede morreu e a minha mãe lhe deu sepultura. Não é bonito isso, gente? A gente ter solicitude pelas pessoas que estão à nossa porta, que estão precisando, que estão pedindo, né? Senão a gente vai ficar se fechando com tanto medo do desconhecido, da insegurança, que pode ser que Jesus passe e não volte mais. Santo Agostinho dizia isto, né? Eu tenho medo do Deus que passa e não volta. Timor deum transeuntem et non redeuntem. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Façamos o bem a todos os que estivermos em nosso alcance de fazer. Porque as boas obras são a única coisa que nós levamos daqui. E se nós levarmos para o céu uma quantidade grande de boas obras, como será grande a nossa alegria lá? Esse é o conselho que eu dou para vocês, para mim mesmo, para todos nós. Multipliquemos as boas obras, as obras de misericórdia. O que fizermos aos irmãos, é a ele que estamos fazendo. O que fizermos a uma criancinha por nascer, é ao próprio menino Jesus que estamos fazendo. Vamos agora rezar a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus. Aqui está a relíquia dela e a imagem dela, tá bom? A relíquia é aquele pedaço de pano no canto. Esse pano foi tocado nos ossos dela, tá? E vamos pedir a ela alguma graça. Eu vou pedir para mim a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Se esta cura servir para a maior glória de Deus, para o meu serviço maior ao próximo, para aumentar a minha humildade e a minha gratidão, e se servir para elevar Madre Maria José de Jesus à honra dos altares, ótimo, que eu receba. De outra forma, que Deus me dê a paciência para suportar tais dores, como deu a São Paulo a paciência de suportar o espinho na carne, dizendo a ele, basta-te a minha graça. Vamos rezar então? Oração pela beatificação da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, Ordem Carmelita Descalça. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade e a de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente pelo Provida de Anápolis, dirigida a São José. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino, que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Então, se você quiser uma relíquia dessa da Madre Maria José de Jesus, você mande um e-mail para nós, provida@providaanapolis.org.br, provida@providaanapolis.org.br. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Guilhom de Montfort, Santa Geneviève Mora, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.